O programa Dimensões está mais uma vez com vocês e como vocês sabem, eu prometi que nós vamos fazer um tripé aqui. O tripé do corpo, mente e espírito, porque não adianta a gente cuidar só do espírito, da mente e o nosso templo sagrado, que é o nosso corpo, não estar em ordem. Como é que o espírito, ou a alma, ou a sua mente pode trabalhar se você não está confortavelmente, com o corpo saudável, sem dores, né? E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, por quê? Porque é um problema que aflige a maior parte da população, seja por problemas genéticos, de dirigir, o exercício demais, tem gente até que com exercícios não só na academia, mas esportivos, acaba tendo dores na coluna. Para isso eu trouxe a Marta Cristel, que é da Spinal Care. Tá certo, Marta? Spinal Care. Spinal Care, parabéns. Obrigada. Tratamentos alternativos da coluna. Vocês estão vendo até o site dela aí, então primeiro preste atenção, de repente é algo que pode te servir, mas vale a pena você conferir no site o que pode te ajudar para a coluna. Marta, muita gente com problema de coluna? Tem muita gente. Existem indicativos que dizem que hoje em dia todas as pessoas vão passar em alguma fase da vida delas por um problema de coluna, seja ele pontual ou seja ele crônico. É o mal da humanidade atual? São a falta de exercício do ser humano, ou exagero? O que você acha? Eu acho que são diversas coisas. Principalmente o que a gente esquece de colocar, que tem muita gente que tem um problema na coluna porque ele é psicológico, né? Além do psicológico, tem o estresse, tem a forma de vida que a gente tem hoje em dia, que é muito tempo sentado. Posição sentada é a pior posição. Bom, eu já devo estar errada aqui, deixa eu arrumar aqui o travesseiro. É sempre bom a gente tentar apoiar o menos possível. Como é que é? O melhor assim? É melhor ficar retinho ou você ficar à vontade? Não, tem que ficar tem que tentar apoiar as costas sempre uma almofada aqui. Mas não torto, né? Tentar sempre economizar a sua coluna, o menos possível. O jeito que você pega as coisas, o chão, o peso. Dentro do porta-malas, é a pior posição você tirar as coisas do porta-malas. Assim. Ah, é? Muito peso. Sair também do carro carregando muitas coisas. É melhor a gente sair do carro e depois pegar as coisas do carro. Pegando aos poucos. Pegando aos poucos. Qual outra coisa errada que a gente faz? Postura de computador, todo mundo fala, isso, né? Postura de computador. Mas isso todo mundo, por mais que as pessoas coloquem, são poucas as empresas que fazem ergometricamente correto, né? Que dão os apoios de pés, dão os apoios de mão, colocam o computador no nível da cabeça, no nível do seu olhar, né? Que você não pode ficar olhando para baixo, nem para cima. É verdade, porque ficar assim dói aqui, né? É verdade, é por isso que dói. E cama, hein? Então, aí, para quem dormir, assim, para quem já tem problema na coluna, hérnia de disco, existem algumas posições que a gente pede para a pessoa dormir, por exemplo, com os joelhos dobrados, com a almofada debaixo das pernas, tentar dormir, se for dormir de lado, tentar fazer com que a coluna fique reta, então colocar um travesseiro da altura do ombro, né? E colocar sempre um apoio no meio das pernas. Então, vamos falar isso com calma, até. Não sei, você tem isso, foto lá na sua clínica? Tem. Se puder depois passar essas posições? Posso passar. Porque a gente cresce achando, vai nos hotéis maravilhosos, o que a gente mais gosta, aquele bando de travesseiro, a gente deita assim e fala, isso faz mal. Na verdade, se dormir assim, tem que dormir com algum travesseiro, mas tem que ser reto ou a gente tem que ficar com a cabeça autona? Não pode ficar com o pescoço assim, né? Não pode? Não pode. Você tem que tentar, tem que ter um encosto, né? Mas, assim, varia muito de pessoa para pessoa, porque tem pessoas, por exemplo, que eles não têm essa curva do pescoço. Então, aí já desenvolveram alguns travesseiros, alguns apoios para ajudar, porque a gente tem que ter as curvas, tem que ter a curva do pescoço, tem que ter a curva da lombar. Então, pessoas que são muito retinhas, também não é bom para elas, né? E o travesseiro baixinho faz bem? Se você estiver dormindo de lado é péssimo, porque seu pescoço fica assim, né? Ah, entendi. Olha só, eles só ensinaram a história do baixinho, né? Mas de lado faz mal. De lado. Então, de lado tem que ser um pouquinho mais alto. E mesmo aqueles travesseiros que é desenvolvido pela NASA, fala né? Travesseiro da NASA. Você tem que sempre ficar reparando. Se você for deitar com ele de lado, se você reparar que a sua cabeça fica jogada para o lado, está errado. Você tem que tentar ficar com a cabeça em linha reta, com a coluna reta, assim.
Então, sempre procurar ficar retinho, né? E essa história de pôr o travesseiro no meio dos joelhos, assim, quando deita do lado? Tem que colocar, porque fica desconfortável. Se você deita de lado, você pode perceber que começa a doer aqui, a perna, né? Você tem que colocar um apoio, porque a gente tem uma separação das pernas aqui no meio, né? Às vezes até o próprio o osso com o osso do joelho dói, né? Quando eu estava gravidona, né, de 2, realmente, aí pesava mais. Doía, assim, minha perna na outra, aí eu tinha que me organizar um pouco. O ideal seria colocar mesmo um travesseiro no meio das pernas. E se você for dormir de barriga para cima, colocar um travesseiro não muito alto, para não ficar com o pescoço para baixo, assim, né? E colocar um travesseiro debaixo das pernas, para ficar com o joelho dobrado, porque daí faz a curva da lombar. Aí a lombar encaixa direitinho na cama. Poxa, lá no seu centro, no seu tratamento alternativos da coluna, você orienta toda a pessoa? Então, a gente tem uma equipe de fisioterapeutas. A primeira visita que a pessoa faz na clínica, a gente passa com o especialista, né, o chefe da fisioterapia, e aí ele vai fazer uma avaliação postural da pessoa. Ele vai ver tudo que a pessoa tem de errado na postura dela. Se ela tem curvas, as curvas estão certas do corpo. É uma avaliação bem criteriosa. E em relação a isso, a gente traça o tratamento da pessoa. E os fisioterapeutas sempre vão, porque não adianta a gente fazer o tratamento lá na clínica, a pessoa tem que fazer a lição de casa. Tem que fazer a lição de casa. E vocês trouxeram, você disse que vocês se especializaram nisso, vocês investiram nisso, porque o teu pai sofreu da coluna, é isso? Na verdade, sim, a ideia da clínica começou porque ele quis trazer um equipamento que não existia no Brasil ainda, que ele faz um tratamento dos discos da coluna. Ele é uma tecnologia um pouco mais avançada da tração. Eles fizeram uns estudos em cima da tração que já era positivo, só que tinha algumas deficiências. E aí eles resolveram estudar e desenvolver um pouco mais. E aí eles fizeram esse método que chama descompressão. Descompressão? Isso. Só que assim, é uma máquina super tecnológica. Então tem foto da máquina aí para passar pra gente? Tem foto. Então vocês estão vendo a máquina enquanto ela está explicando. Pode ir explicando pra gente. Então, essa máquina, o que ela faz? Ela traciona a coluna da pessoa, tem o tratamento de pescoço e tem o tratamento de lombar, né? E esse equipamento, ele consegue separar as vértebras, e essa separação faz com que o disco ele se reidrate, aumenta o espaço entre o disco. Então, às vezes, com o passar dos anos, as pessoas vão tendo achatamento dos discos, desgaste. Às vezes, pessoas jovens, né? Não precisa, pessoas que praticam atividades intensas, têm hernia de disco, protusões. E esse tratamento, ele ajuda nesses casos de protusões. É tudo focado para o disco. E aí eu resolvi colocar toda uma estrutura não só para disco da coluna, porque as pessoas também sofrem de outras coisas. A coluna não é só disco, né? Então a gente resolveu colocar tentar blindar tudo que for tratamento alternativo para cirurgia, né? Para aqueles pacientes que buscam uma coisa alternativa, que já estão cansados de sofrer de dores na coluna.